Oi, pessoal! Vamos mergulhar hoje no capítulo 51 de Isaías. Ele já começa, assim, com um convite bem direto, né? Para a gente olhar para as nossas origens. Exato. Olhai para a rocha de onde fostes talhados. É uma referência clara a Abraão e Sara. Uhum, E o porquê disso é muito interessante, né? sim. É tipo um lembrete. Olha, Deus fez surgir uma nação do quase nada. É uma forma de gerar esperança mesmo na desolação que o povo vivia. E promete transformar essa secura toda num jardim, né? É um tom de encorajamento forte logo no início. Totalmente. E essa ideia de memória, ela não para por aí. Logo depois, nos versículos 9 e 10, o texto puxa outras lembranças. Ah, sim. Aquelas imagens fortes. Isso, despedaçar Rabi, que muitas vezes simboliza o caos, ou talvez o Egito, e secar o mar. Claramente o êxodo. Free dúvida. E o ponto-chave aqui, o que eu acho fascinante, é como essa memória do que Deus já fez no passado, esses atos poderosos. Vira base para a esperança futura. Exatamente. Não é só a história antiga, é o combustível para acreditar na promessa do versículo 11, o retorno dos resgatados com alegria eterna. A história alimenta a esperança. É muito forte isso. Mas aí o texto faz um contraste, né? Bem brutal, eu diria. Sim, é uma virada de perspectiva. De um lado fala da fragilidade de tudo. Céus que somem como fumaça, a terra que se gasta como roupa velha. E as pessoas, né, morrendo com moscas. É bem direto. Nossa, muito direto. Mas e aqui é onde fica realmente interessante para mim. Essa fragilidade toda é colocada do lado da afirmação de Deus. A minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Uhum. Então, não é só que Deus é eterno, é que a eternidade dele meio que ressignifica o nosso sofrimento passageiro, sabe? Diminui o poder do medo. Pois é. Por isso a instrução logo em seguida. Não precisa temer a ofensa humana. Porque os opressores são passageiros, como traças na roupa. Vão se acabar. É uma forma muito poderosa de lidar com o medo. E o texto ainda aprofunda, né? Ele conecta o medo diretamente com o esquecimento de Deus. Ah, o versículo 13. Isso, pergunta tipo, por que temer simples mortais? E aí vem a chave, esquecendo-se do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e fundou a terra. Ou seja, o medo cresce quando a gente esquece o tamanho de Deus. Exato, amnésia da grandeza divina. E para reforçar essa grandeza, o versículo 15 o descreve como aquele que agita o mar e as suas ondas rugem. Poder total sobre a natureza, sobre a história. Então, ele não é só o Criador distante. Ele é consolador, defensor ativo. Definitivamente. Consolador e defensor do seu povo. Mas antes desse consolo chegar com tudo, o texto usa uma imagem, nossa, fortíssima, a de Jerusalém bebendo um cálice. O cálice da ira, né? Uma metáfora para o juízo, para as consequências severas. E ela bebe até o fim, fica cambaleando, perdida, sem ninguém para ajudar. Os versículos 17 a 20 descrevem isso de forma bem desoladora. Os próprios filhos de Sião, desmaiados e impotentes. É um quadro de abandono extremo mesmo. Um sofrimento no limite. É chocante pensar nesse juízo. Mas é justamente aí, nesse ponto de maior desespero, que vem a virada. A intervenção de Deus. Exatamente. Deus entra em cena. O versículo 22 é a promessa. Eis que eu tirei da tua mão o cálice do atordoamento. Dele não tornarás a beber jamais. Uau, que promessa! É o fim daquele sofrimento específico. Tem um limite. E olha a reviravolta completa. A justiça divina inverte tudo. O cálice passa para a mão de quem oprimia. Isso. Aqueles que pisotearam agora vão beber. A humilhação é revertida. É a justiça em ação. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, o que fica, né? Primeiro, essa importância de lembrar. Lembrar das origens, dos atos de Deus. Isso dá força e esperança. Fundamental. Depois, o contraste. Nossa fragilidade diante da salvação e justiça de Deus que são eternas. Isso muda a perspectiva sobre os problemas. Uhum. E, por fim, essa virada da justiça. Deus tirando o sofrimento do seu povo e direcionando aos opressores. No fundo, é uma mensagem de consolo profundo, né? Uma esperança que nasce na dificuldade. Uma esperança muito resiliente. E sabe, para a gente fechar, talvez fique uma reflexão.
O texto mostra um Deus que não só cria, mas que se mete na bagunça do sofrimento humano. Ele entra na nossa desordem. Sim. A promessa não é a ausência de problema, mas é a presença dele consolando dentro do problema. E uma vindicação no final. E aí talvez a gente possa pensar, como essa ideia de uma justiça que é eterna, mas ao mesmo tempo age na história, aqui e agora. Como isso conversa com as injustiças que a gente vê hoje. Como essa esperança ativa funciona para nós. Fica aí para a gente pensar.